11 horas e 16 minutos, lembrando que daqui a pouco tem R$1.000 O professor Fábio Pereira acaba de realizar um sorteio aqui nos nossos estúdios. Olha, você acha que sai hoje? Eu acho. Senhora Amanda acha que sai? Estou torcendo para isso. Vamos torcer. Senhora Jéssica acha que... Com certeza. Então vamos aguardar. Vamos torcer. Tá aqui, Fica ligado aí. Fica ligado. Vamos continuar no debate. Vamos sim, vamos voltar aqui, mas deixa eu primeiro passar aqui, né, uma ligação do nosso ouvinte. Lembrando que você pode participar conosco, liga para cá 3652-1480, participa conosco. A nossa ouvinte Graça, lá no bairro Jardim Gramacho, ela ligou e diz o seguinte, que muitas vezes a mulher tem medo de denunciar. Né? No caso da criança e do adolescente, por exemplo, ela está dizendo que o Conselho Tutelar vai até o local apurar o registro das denúncias anônimas. E no caso da mulher, se houver uma denúncia anônima de algum vizinho ou familiar, é possível a polícia ir até lá apurar? Ela está perguntando isso aqui, a nossa ouvinte Graça, lá no Jardim Gramacho. É possível sim, quando você liga para 190, essa história de briga de marido e mulher, a gente não mete a colher, acho que isso reforça o machismo e a violência contra a mulher. Essa é a história, tem que meter a colher sim. Você claro. não vai entrar numa briga, você não vai mais, você pega o telefone... Exatamente, pega o telefone, faz uma denúncia anônima. Não é reagindo, não é nada disso, é reagindo, mas de outra forma, com as autoridades sim, que tem que tomar. Inteligência, com bom senso, né? Mas interferir sim, porque é um caso que muitas das vezes pode ser só você que está ouvindo ou vendo aqui. Quando é uma emergência, liga 190. Isso. Né, Fábio? É melhor 190. Algumas questões mais específicas, que a pessoa tenha dúvida, caso de abrigo, tiver que sair da casa, uma mulher que está sofrendo violência, mas não tem para onde ir, enfim. Aí disca 180, ao invés de 180, que é um tratamento mais específico a políticas relacionadas à mulher. Infelizmente aqui em Caxias a gente tem dificuldade, né? Mas, enfim, como é um serviço nacional, talvez a pessoa seja realocada para um lugar mais específico para cuidar dessas questões. Corretíssimo. Então, para responder aqui, qualquer problema, se for urgente, agressão, liga logo no 90, que a polícia vai lá apurar. Se não, for um caso mais específico, como o professor Fábio falou aqui, 180, tá ok? Vamos falar agora da questão da cultura. E nós temos aqui, vamos falar sobre a questão do patrimônio cultural, com o Duque de Caxias. Temos aqui o professor Rogério Torres, que é um especialista nessa questão, né, autor de vários livros, conhece muito bem essa questão. Mas antes disso, eu quero até colocar, professor Rogério, professor Fábio, que a última vez que eu falei da questão da cultura aqui, eu fiz uma crítica ao orçamento da cultura, que era muito pequeno, era 0,0 alguma coisa, um retrocesso, infelizmente, né, que nós não temos investimento na área cultural. E citei aqui que a Secretaria de Cultura apoia muito pouco as atividades da nossa cidade, e até citei um pouco aqui, falei, pô, muitas das vezes, infelizmente, esses locais servem muito como cabide de emprego. E eu fui criticado no Facebook por uma pessoa, né, que deve ser funcionária da cultura, dizendo que eu não poderia falar assim, que a pessoa que estava aqui, o debatedor, estava junto comigo, que me desmentiu no ar, não desmentiu. Eu fiz a colocação e ele falou, não, eu já fui à secretaria, eu conversei, eles ficaram de ajudar, mas esse negócio de ficaram, né, até hoje eu não vi acontecer. Então eu fiz uma crítica não pessoal a ninguém, eu não tenho nada contra ninguém, nem A, nem B, nem C. Eu tenho sim. Se eu pego aqui, olho o orçamento do município e vejo que a cultura é contemplada com orçamento de 0,0 alguma coisa, eu tenho que ficar preocupado porque tem alguma coisa errada. Não é verdade? Então a crítica não é pessoal a ninguém, nem a A, nem a B, nem a C. É a questão cultural que nós não vemos. Por exemplo, cadê as lonas culturais que poderiam estar aí distribuídas por toda a cidade, trazendo cursos, dando oportunidade aos artistas da cidade? Eu não vejo acontecer. Né? Então, infelizmente, é o que eu critico aqui, não pessoalmente a ninguém, para deixar muito claro isso. Professor Rogério Torres, patrimônio cultural da nossa cidade. Nós estamos vendo aí a derrubada agora do prédio do Hotel Municipal, aqui no centro tradicional da nossa cidade, próximo à Igreja de Santo Antônio. Nós tivemos a derrubada da fábrica União Manufatura de Tecidos ali na Presidente Kennedy, Corte 8, da Escola São Francisco, né, que foi derrubada, foi antiga. Onde eu estudei, foi o primário. Uma escola tradicional, tradicional da nossa cidade, onde já funcionou, né, a Igreja de Santo Antônio. E a gente não vê, na verdade, né, nenhum direcionamento em relação ao que vai acontecer nesses locais. A cultura e os profissionais dessa área estão sendo consultados, está sendo conversado isso. Como é que está essa questão, professor? Está não. Já que nós falamos da violência contra a mulher, né? Então nós podemos falar também dessa forma de violência, que isso não deixa de ser uma forma de violência.
Eu me lembro que um dia eu estava fotografando junto com o estagiário do Instituto Histórico, fazendo justamente esse levantamento daquilo que a gente achava que deveria ser protegido. Não vou falar tombado, porque eu acho essa palavra um pouco... Pode derrubar, pesada, né? Tombou, caiu, pesada, né? Pesada. Então eu comecei ali desde a ponte de Vigário Geral, que é uma ponte que tem uma história, aquela ponte foi em 28 inaugurada, ela continua em pé até hoje. Eu me lembro que diziam, a ponte vai cair, estava toda corroída, foi restaurada e tal. E vim caminhando e tal, chegando a primeira companhia telefônica, que era ali naquele, bem no início da Praça do Pacificador, naquele prédio, né? Hoje parece que funciona um negócio de laboratório fotográfico. Perfeito. E fui. Quando eu cheguei na casa do Tenório, o estagiário que me acompanhava falou assim, professor, estão derrubando a fábrica de tecidos. Aí eu falei assim, então nada, rapaz, não vão derrubar, ninguém vai ter coragem de derrubar aquilo. Não. Falei, olha, já que nós estamos aqui, vamos lá pertinho. Vamos lá. Realmente, quando eu cheguei, eu falei, olha, não estão derrubando nada, só que tem o seguinte, ardilosamente, eles vinham derrubando de trás para frente. Então você passava assim mais ou menos de longe, não prestava muita atenção. Estava intacta. Estava tudo em pé, mas só estava à frente. A parte de trás estava caída. Bom, para resumir a história. Aí começou o movimento. Nessa época, por uma coincidência... Lembrando que essa questão aconteceu no governo anterior a isso, não é isso? Deixando até claro, fazendo referência, dando nome a quem é responsável. Exatamente. Aí, embora eu não veja assim uma grande responsabilidade, eu vejo alguma responsabilidade, mas não vou atribuir responsabilidade total ao governo municipal. Às vezes é um pouco omisso, aliás, na maioria das vezes. Mas então o que aconteceu? Por coincidência, o professor Estélio estava escrevendo um livro sobre a fábrica de tecido. Mas não por causa disso. Ele estava escrevendo porque ele achava importante. Inclusive, eu recebi esse livro e li, é verdade. Aí eu contei a história para ele. Aí ele acrescentou um capítulo que foi o da derrubada da fábrica. A Marlúcia, o grupo da Felduc, aquelas pessoas que são interessadas em patrimônio, militam nessa coisa, tentaram de todas as maneiras descobrir quem estava por trás daquilo. Encontraram uma figura lá de Minas Gerais, que eu não sei qual era, né, que disse que vinha, que ia resolver, ia fazer acontecer. Nesse ínterim, eles aproveitaram logo o lance e derrubaram o resto. Quer dizer, até hoje, não se fez. E pior, ainda teve um crime que é tão sério quanto esse, que é o ambiental. Porque, além de derrubar, eles pegaram toda a vegetação, todas as árvores, tudo, e saíram cortando tudo. E não teve ninguém, nada que conseguisse impedir isso. E é uma área ali sensacional. Sensacional. Verdade. Infelizmente está lá ainda até hoje sem nenhuma destinação e nós não sabemos. Agora estão derrubando o hotel municipal, não é isso? Já derrubaram. Hotel municipal. Já derrubaram. Já derrubaram. O que vai ser feito aí? O que vai ser construído? O que vai ser... Eu confesso... É uma área nobre. Mais profunda ignorância. O hotel municipal, só abrindo um parênteses, sabe-se muito pouco sobre a história do hotel municipal. A gente sabe muito pouco. E eu sei apenas o seguinte, o hotel municipal, ele foi construído, aquele prédio que era até um prédio bonito, né? Ele foi construído pela família Cassar. Se não me engano, Nadim Cassar construiu. E segundo informações do senhor Eliseu, que está com 97 anos e conhece, muito lúcido, muito consciente com essa história. Eliseu Paris? Não, o Eliseu de Alvarenga. De Alvarenga. O irmão do José de Alvarenga. Isso. Filho do coronel Eliseu. Isso. Então, o que aconteceu? O seu Eliseu me disse que aquele prédio, quando o Nadim Cassar construiu, foi hotel. Depois chegou o Tupinambá de Castro, que era um gerente de banco muito importante em Duque de Caxias, e um homem também envolvido não é a palavra correta, era um homem também que tinha negócios com terrenos, né? Ele tinha terreno, loteamento, essa coisa toda. Ali
na casa dele, que aquilo ficou uma residência, uma senhora residência, né? Eram feitas muitas reuniões, reuniões de políticos, da UPC, União Popular Caxiense, enfim. Aquilo não é apenas por ser um prédio velho, que não quer... Isso na década de... Na década de 40, exatamente, 40, né? de 30 e pouco para 40, eu não sei exatamente quando foi o Tupinambá comprou a casa, né? Mas foi na década de 40. Acredito, aí é uma suposição, nós temos que estudar um pouco mais isso, o Instituto Histórico tem que se dedicar. Eu acredito que ali, emergencialmente, deva ter até abrigado a prefeitura. Tem essa corrente que diz que ali foi abrigado temporariamente a prefeitura e foi onde assinado o decreto de emancipação do município. Então o prédio tem muito valor. Muita história. Muita história. Pegando assim do maior para o menor, o Laurinho começou falando sobre a questão do orçamento, é fundamental. Aonde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Tá? Então, assim, a gente já começa a ver quem é quem, por onde coloca o dinheiro. Se não tem, naquela área, não privilegia. Isso não acontece só com a cultura. Também na questão ambiental, várias questões muito importantes nessa cidade, gritantes, não, o orçamento reserva. Mas não tem só a questão do orçamento, não, Laurinho. Tem uma questão também que eu acho muito importante. Não basta só ter dinheiro, mas o que fazer com esse dinheiro é muito importante. Então, assim, hoje, o pouco que se tem ainda é mal gasto. A Secretaria de Cultura faz políticas de evento, não faz políticas de cultura. Existe uma grande diferença e fundamental diferença entre isso. Então, a gente poderia conversar sobre isso, mas não é o tema. O tema é patrimônio. E quero só dar um relato, assim, porque essa questão de patrimônio, o professor Rogério é meu mestre. Não vou me aprofundar, porque o mestre está aqui, deixar ele falar. Mas é só dar um relato, mais um testemunho, assim, que a gente realizou recentemente um curso sobre a história de Duque de Caxias voltado para jovens, num sábado que aconteceu na Câmara Municipal. E, assim, tiveram mais de 200 estudantes inscritos. Como a inscrição era gratuita, imaginei, metade dessas pessoas só que vão. Foram 200 e poucas pessoas, quase todos que se inscreveram. Muito legal. Num curso de dia inteiro. Depois do almoço as pessoas voltaram, ainda ficaram caminhando pela cidade, nos pontos históricos. Eu lembro, você até falou sobre esse curso aqui, uma chamada sobre... Coloquei as fotos no Facebook, quem tiver interesse, depois de dar uma olhada lá. E assim, terminou 6 horas da tarde, estava previsto para terminar às 4, terminou às 6, porque as pessoas foram caminhando pelos pontos históricos da cidade, discutindo. E uma das questões colocadas era essa, a ameaça ao prédio do Hotel Municipal, que infelizmente veio abaixo. Contando um outro caso, um outro testemunho, todo sábado, já falei aqui várias vezes, a gente está ali no calçadão, né, na estátua do Zumbi, esquina da José de Avaré com Nilo Peçanha, fazendo alguma atividade ali. Agora a questão da consulta popular. Na época, a gente estava até fazendo a campanha contra o aumento das passagens. E foi um período que colocaram tapumes também ali naquele prédio do Colégio São Francisco de Assis, que tinha a fachada ainda da primeira igreja. Tinha toda uma preocupação das pessoas do patrimônio, o professor Rogério e outras pessoas já tinham procurado as autoridades e alertado quanto a isso. O secretário de Cultura tinha prometido que faria essa intervenção. Eu, pessoalmente, quando eu vi que começaram a quebrar lá no dia, estava passando num sábado, eu liguei pessoalmente para o secretário, que era o único que eu tinha o contato, o secretário de Meio Ambiente da cidade. Ele garantiu que não derrubaria, acabou derrubando. E aí eu só quero discordar uma coisa do professor Rogério Torres. É responsabilidade, sim, da prefeitura em relação a essas questões. Quem faz licenciamento de obras, quem dá licença para o licenciamento de obras é a Prefeitura Municipal de Duque de Caxias. Então ela tem total responsabilidade com esse desastre, né, com esse assassinato do patrimônio histórico que tem acontecido na nossa cidade. Primeiro, por omissão. Segundo, por ausência de políticas públicas específicas nessa área. Isso só aqui, professor, antes de eu falar mais um pouco sobre essa questão, nossa ouvinte Camila Rodrigues, lá do bairro da Taquara, ligou para cá para o nosso programa, e ela está dizendo aqui sobre a sua indignação com o governo atual, que não tem o menor respeito e comprometimento com o patrimônio histórico e cultural.
E ela, segundo ela, um ótimo exemplo disso é a derrubada justamente do hotel municipal. Aqui é a nossa ouvinte, Camila Rodrigues, lá da Taquara, ligando para cá. Muito obrigado pela sua ligação, continue participando conosco. O Fábio, eu não isentei a prefeitura. Agora eu quero colocar só o seguinte. É um prédio privado e a gente sabe que num país como o Brasil, a iniciativa privada, ela é a dona do poder, então ela faz o que quer. Tá? A gente vê, até mesmo quando um governo, um prefeito, ele chega ao governo do município, tá? Quem é que ele convida? Muitas vezes empresários, e a participação de empresário é um negócio... Que financia as campanhas eleitorais e depois exato. Tem que ter o seu retorno. A verdade é essa. Como você vai impedir um aumento do ônibus se o camarada, na véspera da eleição, vai para o bar elite, o dono da empresa, e conversa com a turma toda? Então fica um negócio difícil. Agora, já que nós tocamos nisso, eu gostaria de colocar uma outra questão. É a seguinte, o patrimônio, às vezes a gente olha assim, o patrimônio como um prédio e tal, mas existem outras formas de patrimônio. Uma das coisas, isso daí foi uma coisa que eu nunca consegui entender muito bem. Eu sei que até pode parecer antipático o que eu vou dizer, mas eu digo, não estou preocupado com isso, porque eu não tenho compromisso. Quando começaram a construir o centro ali, Oscar Niemeyer, ali na praça, eu achei aquilo um dos maiores absurdos e maior violência da fábrica, porque a fábrica era de alguém, tudo bem, a gente não concorda, mas era de um grupo particular que fez a mesma coisa lá no Espírito Santo e tal. Mas a praça era da prefeitura. Aquela praça era um dos poucos lugares que você tinha para poder respirar numa cidade tumultuada. Se você pegar o Google, aquele Google Mapa, você só vê concreto e asfalto. Caxias é uma cidade muito quente. Você só vê concreto e asfalto. A única mancha verde que existia era a fábrica de tecido, a União Manufatura. Então o que acontece? Vem o pessoal, como você falou, e muito bem, o pouco que se gasta muito mal, o pouco que se tem orçamento se gasta muito mal. Então vem o pessoal, faz um projeto daquele de milhões, arrasa com o centro, né? Porque Caxias é uma cidade completamente desurbanizada, né? E, desculpe o arquiteto Oscar Niemeyer, eu acho que ele, como um homem consciente, um homem sempre que militou na esquerda, deveria ter sido o primeiro a impedir que aquilo tivesse acontecido, batido com a mão na mesa e falar, olha, isso é um atentado ao urbanismo de uma cidade que já é sacrificada. Eu dou até o meu projeto para vocês, mas vocês vão colocar lá na entrada, perto do hospital infantil, por ali. Porque aonde foi e continua sendo um absurdo. Professor, realmente, infelizmente, essa é a realidade, né? E quando a gente fala aqui, eu quero mais uma vez, né, lembrar nosso ouvinte que me criticou. Críticas eu aceito, lógico, evidente, quando são construtivas, com o maior prazer do mundo, mas você precisa procurar, né, ver a história da cidade, ver o histórico da Secretaria de Cultura, como o Fábio falou muito bem aqui. Política de usar o teatro ali para falar, né, o Raul Cortez para fazer atividade, fazer eventos, isso é muito fácil. E essa política de eventos, culturais, vamos deixar bem claro, assim, essa política de evento não é só desse governo. Não, nós governo passado também, deixamos claro isso. Assim, e outros, quando nós falamos do orçamento, fizeram essa lógica. Você está coberto de razão. Nós não estamos fazendo crítica ao governo agora, não. Nós estamos falando dos governos que realmente, infelizmente, não priorizam uma coisa importantíssima e fundamental que é a cultura da nossa cidade. Não só o patrimônio histórico, mas toda uma gama de coisas que poderiam estar sendo implementadas de políticas públicas da cultura e, infelizmente, não estão. A gente faz essa crítica. Então, muito obrigado por você ouvir nosso programa, pode fazer suas críticas, mas quando a gente fala respaldado por algumas coisas. Temos de fazer outros debates sobre a cultura do nosso município. Esquecemos de falar da feira de Caxias. Não, tem muita coisa. Ivan, se nós começarmos aqui, a gente vai parar amanhã. Só que nós já temos 11 horas e 35 minutos, já está no final do nosso programa, já chegou o final. Professor Rogério Cruz, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer, né, em tê-lo aqui. Volte sempre.
O prazer é todo meu e eu gostaria de todo debate, aí estou me oferecendo, né, que tivesse sobre a área de cultura, história da cidade, está aqui. Até porque as companhias são muito boas e a gente aprende. E colocando claramente, eu me lembro que quando o Stélio era secretário de Cultura, ele lutava com uma dificuldade muito grande. Disso muito, nosso amigo. Um orçamento pequenininho, você colocou muito bem, ninguém está atacando o funcionário, que é outro sacrificado também. O que a gente coloca é justamente a política do orçamento. Como disse o Fábio muito bem, além de pouco, mal gasto. Mal gasto, esse que é o problema. Se você ainda tivesse pouco, mas aplicasse corretamente, ainda apareceriam muitas políticas. Professor Fábio Pereira, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Você é muito importante aqui no nosso debate. Eu agradeço. Nada, muito obrigado. Eu estava com saudade já do programa, tinha um tempinho que eu não vinha, né? Então, assim, eu vou bater nisso, vou insistir, persistir, não desistir na tecla que você jogou a bola e eu vou. Essa questão do financiamento de campanha é fundamental. Você, ouvinte, precisa estar atento às campanhas milionárias. Campanha milionária vai acontecer o que o professor Rogério Torres falou. Vai ser uma argola no pescoço do governante. Ele vai ter que governar para especulação imobiliária, vai ter que ficar quebrando praça e quebrando novamente, porque tem empreiteira para fazer a obra. Mesmo que a praça esteja boa, você vai quebrar e quebrar novamente, e ter dinheiro para quebrar praça, por exemplo, e não ter para colocar água nas escolas, para ter material didático, lápis, como teve ontem uma manifestação, quarta-feira, uma manifestação do CEP, exigindo condições mínimas para funcionar as escolas, que não acontece nesse município. Por isso a gente precisa tomar muito cuidado, ter muita atenção nesse processo eleitoral. Ao invés da gente ter campanhas milionárias, nós temos que buscar ideias e causas. Por isso, até um amigo seu, desculpe estar me alongando, mas assim, o professor Antônio Augusto, nesse curso, falou para os alunos: cobrem políticas públicas dos seus candidatos a prefeitos e vereador na área do patrimônio histórico da cidade. Patrimônio histórico não pode, e a cultura não pode ficar mais como acessório. Precisa ser um elemento central. Cobre o que ele tem de políticas públicas específicas para essa área. É a gente cobrando que a gente vai transformar essa cidade. Um abraço aos ouvintes, bom final de semana, que Deus abençoe a todos. Valeu, Fábio, muito obrigado pela sua participação. Ivan Santos, 11 horas e 38 minutos. Estamos encerrando mais um debate aqui no programa do Mazinho.